Zoro esteve evoluindo seu poder e suas técnicas desde o início da história, mas diferente do Luffy, que fica claro suas etapas de evolução, a do Zoro é muito mais sutil, porém muito importante, e esteve na nossa cara esse tempo todo. A verdadeira evolução do Zoro já foi revelada. Mas então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Sempre soubemos que Zoro quer ser o maior espadachim do mundo, mas o que você com certeza não percebeu é que ele está passando por uma jornada simplesmente impressionante e muito mais profunda do que parece. Para entender a magnitude do que Zoro conquistou, precisamos primeiro entender o que significa ser um espadachim em One Piece. Não existe um manual para isso. Ser um espadachim é uma jornada cheia de códigos e regras que parecem ser de conhecimento comum. Por exemplo, a ideia de que cicatrizes nas costas são a vergonha de um espadachim. Ninguém ensinou isso para o Zoro, mas ele sabe, porque ser espadachim vai muito além de simplesmente empunhar espadas. Quando Zoro enfrenta Mihawk pela primeira vez no Baratie, ele está no que podemos chamar de Pico do Monte Estúpido. Esse é um conceito do efeito Dunning-Kruger, onde pessoas com pouco conhecimento tendem a ter uma confiança absurdamente alta em suas próprias habilidades. Zoro tinha acabado de conquistar o East Blue inteiro, derrotando todos os espadachins que encontrou pelo caminho, e isso criou nele uma falsa sensação de domínio. Ele acreditava estar pronto para desafiar o melhor espadachim do mundo, sem entender nenhum por cento do que realmente significa estar naquele nível. E Mihawk destrói essa ilusão em segundos. Com uma simples faca pendurada no pescoço, ele mostra ao Zoro a diferença abissal que existe entre eles. O que Mihawk diz naquele momento define exatamente o que estou dizendo. Você é apenas um sapo em um poço, prestes a descobrir a vastidão do mundo. O poço do Zoro era o East Blue, o mar mais pacífico de todos. Ele conquistou aquele pequeno mundo e pensou que estava pronto, mas não estava. Naquele momento, Zoro é jogado do pico do Monte Estúpido direto para o que chamamos de Vale do Desespero. É ali que ele finalmente compreende que não se trata de força física, não se trata do número de espadas que você carrega. Ser um espadachim de verdade é algo muito mais profundo. É uma jornada de autoconhecimento e iluminação. Essa percepção marca o verdadeiro início da jornada do Zoro. A partir dali, ele começa a subir o que é conhecido como a Rampa da Iluminação, e é nesta rampa que ele permanece durante praticamente toda a história de One Piece. Cada oponente que Zoro enfrenta não é apenas um teste de força, mas um desafio que o força a expandir sua compreensão do mundo e de si mesmo. E o mais interessante é que o Oda deixa isso extremamente claro através de referências budistas que estão por toda a sua trajetória. Vamos começar com o Hachan, no Arlong Park. Esse oponente é desenhado especificamente para desafiar a antiga lógica do Zoro. Mais espadas significam mais poder. Era exatamente isso que Zoro acreditava quando criou seu estilo de 3 espadas. Se 2 espadas são boas, 3 são melhores. Hachan leva isso ao extremo com 6 braços e 6 espadas. A matemática favorece ele completamente, mas o Zoro precisava entender que isso não importa. A matemática não define um espadachim. O que Zoro precisava fazer era canalizar não a força bruta, mas a habilidade, a determinação e o espírito necessários para trilhar o caminho do melhor do mundo. E ele faz isso mesmo gravemente ferido pelas cicatrizes do Mihawk, mostrando que já estava começando a compreender algo muito maior. Derrotar Hachan foi Zoro dando seu primeiro passo para sair do Vale do Desespero. O próximo passo vem com Das Bonds em Alabasta. Aqui o conceito é levado ainda mais longe. Das Bonds é literalmente feito de lâminas, seu corpo inteiro é uma arma. Ele não tem 6 espadas como Hachan. Ele tem infinitas espadas, porque cada parte do seu corpo pode se transformar em uma lâmina, e ele zomba do Zoro dizendo que desde que ganhou seu poder de corte, nenhum espadachim jamais conseguiu sequer arranhá-lo.
Então, contra Das Bones, Zoro precisa ir além do conceito físico de uma lâmina. Ele precisa olhar uma camada mais profunda, precisa lidar com o próprio material do aço. Ele precisa aprender a ouvir a respiração de todas as coisas, a sentir a essência das coisas ao seu redor. Esse momento é a primeira vez que Zoro começa a perceber que tudo no mundo de One Piece tem uma espécie de senciência, uma respiração própria. Objetos não são apenas objetos inanimados, eles têm uma essência, eles têm uma vida. Ele está começando a ver o mundo em camadas mais profundas, algo que vai se expandir drasticamente no futuro. Cortar o aço não foi um feito de força, foi um momento de verdadeira iluminação para o Zoro. Já em Skypiea contra On, a evolução continua em outra direção. On não é realmente um espadachim verdadeiro, assim como Hachan também não era, já que usa punhos e outros métodos de luta, mas On traz um desafio diferente. Hachan era sobre superioridade genética, Das Bones era sobre superioridade material. On acredita ter uma superioridade espiritual por servir a Enel, que se declara um deus. Ele olha para Zoro como um simples habitante do Mar Azul, inferior em todos os sentidos, incapaz de vencer alguém que tem Deus ao seu lado. Mas é aqui que Zoro demonstra um salto gigantesco em sua própria espiritualidade ao usar o ataque Fênix de 108 libras. E esse número não é aleatório. No budismo, 108 representa os desejos terrestres que os humanos precisam superar para alcançar a iluminação. Não é uma lista simples de coisas a evitar. É uma fórmula matemática que envolve 3 sentimentos, 6 sentidos, 2 reações e 3 períodos de tempo. Quando você combina todos esses elementos, chega ao número 108. E Zoro está literalmente fazendo essas contas mentalmente antes de seus ataques. Você pode ver ele construindo o ataque através dos números. 36 libras, depois 72 libras, até finalmente chegar a 108 libras. Ele não está ficando mais forte fisicamente, ele está ganhando percepção. Ele está se tornando consciente de microelementos do mundo que espadachins comuns nem conseguem compreender. Ele está começando a transcender o que um humano comum pode ser. E essa progressão atinge um novo ponto contra Kako em Enies Lobby. Kako é um mestre de Rokushiki, literalmente sobre-humano por causa de anos de treinamento desde criança. Ele tem 4 espadas se contarmos suas pernas que se tornam lâminas. Kako alcançou esse nível através de um treinamento bem rigoroso, e o Zoro não teve esse tempo, ele não teve esse treinamento, mas ele tem algo diferente. Tendo abandonado os 108 desejos terrestres, Zoro consegue transcender e canalizar o Ashura, um semideus tanto na mitologia hindu quanto na budista. E aqui está a parte interessante. Zoro não está seguindo o caminho tradicional da iluminação pacífica que normalmente associamos ao budismo. Ele está trilhando um caminho muito mais sombrio, canalizando um semideus conhecido por seu orgulho. Ashura na mitologia é uma entidade poderosa, mas problemática, marcada pelo seu orgulho excessivo. Esta é a estrada que eventualmente levará Zoro a se declarar o rei do inferno. O caminho dele sempre foi mais sombrio, mais violento, mas ainda assim em busca da sua iluminação. Logo depois vem Thriller Bark, onde Zoro enfrenta seu primeiro verdadeiro espadachim desde Mihawk, o zumbi Ryuma. Esta luta é importante porque é extremamente diferente de todas as outras. É uma luta limpa, decidida por um único golpe, entre 2 seres que fizeram suas próprias jornadas na rampa da iluminação. Não há truques aqui, não há poderes especiais, apenas pura habilidade de espada. E depois de vencer e ganhar a Shusui, Zoro mostra uma humildade impressionante, dizendo que a espada parece poderosa, mas é difícil de controlar, que ele ainda não consegue usar todo o seu potencial. Mesmo tendo derrotado o corpo do espadachim mais lendário que já existiu, Zoro pensa, ainda estou longe de onde preciso estar.
Essa humildade é o que eventualmente leva Zoro a implorar que Mihawk o treine durante o time skip. Depois do time skip, na Ilha dos Homens Peixe, Zoro enfrenta Ryozou. Não há nada que Zoro aprenda com esta luta, mas ela serve como um marcador de progresso. No final, quando Ryozou o ataca pelas costas com lâminas envenenadas, abandonando qualquer honra, Zoro o chama de sapo. É uma referência direta ao que Mihawk disse a Zoro no Baratie. Você é apenas um sapo em um poço, prestes a descobrir a vastidão do mundo. O poço de Zoro era o East Blue, o poço de Ryozou era a Ilha dos Homens Peixe. Ele foi coroado o melhor espadachim da ilha, e por causa de sua crença na superioridade dos Homens Peixe, nunca considerou que alguém mais forte pudesse existir fora dali. Enquanto isso, Zoro viajou e experienciou a vastidão do mundo que Mihawk mencionou, enquanto Ryozou não saiu do seu poço. E por isso, o espadachim número 1 da Ilha dos Homens Peixe foi derrotado como se fosse nada, exatamente como o espadachim número 1 do East Blue foi derrotado por Mihawk. Mas antes de chegar ao Wano, existe um momento que eu acredito ser o mais subestimado de toda a jornada do Zoro. Acontece em Dressrosa, contra o General Pika. Muita gente não gosta dessa luta porque Pika não é um espadachim, e o foco fica na caçada mais do que na luta em si. Mas é aqui que Oda revela o quão absurdamente longe o Zoro realmente chegou. Quando se prepara para cortar Pika, Zoro declara: 9 montanhas e 8 mares fazem um mundo. 1000 desses fazem um mundo Shiryu-Cosmo. Eleve isso ao cubo e não há nada que eu não possa cortar. Estilo secreto de 3 espadas, mundo de 3 bilhões de vezes. Tri-Shiryu-Cosmo. E bom, Tri-Shiryu-Cosmo é um conceito budista de um universo de terceira ordem que contém 1000 aglomerados de universos de segunda ordem, que por sua vez são feitos de 1000 aglomerados de universos de primeira ordem. Estamos falando literalmente de bilhões de mundos. É até interessante quando comparamos isso com o ataque que Zoro usou contra Mihawk no Baratie, que era o golpe dos 3.000 mundos. Isso já mostra a evolução do Zoro, mas agora, após viajar pela Grand Line, pelo Novo Mundo, após enfrentar oponentes que desafiaram sua percepção de realidade em todos os níveis, Zoro expandiu sua consciência para universos de segunda e terceira ordem. E note que antes de usar esse ataque contra Pika, Zoro detalha os componentes de um mundo segundo a cosmologia budista: 9 montanhas e 8 mares. Zoro e Pika vivem no mesmo planeta físico, mas mental e espiritualmente, Zoro está 2 ordens de magnitude além. E esta é a verdadeira natureza da jornada do Zoro, conhecimento e consciência se tornando poder. Não é sobre ganhar músculos ou aprender novas técnicas, é sobre expandir sua compreensão do universo ao seu redor. É uma pena que esse momento tenha acontecido contra Pika, porque acaba sendo um pouco esquecido. Mas isso nos leva ao Wano e ao confronto contra King. King traz de volta a mesma afirmação que praticamente todos os oponentes importantes do Zoro fizeram: você é biologicamente incapaz de me derrotar. No caso dele, é por causa da invulnerabilidade fornecido pelas suas chamas lunarianas, mas isso não importa. Zoro já ouviu essa mesma história inúmeras vezes: superioridade genética, superioridade material, superioridade espiritual ou superioridade biológica. Nada disso importa para alguém que transcendeu a própria noção de universos através de consciência pura. Mas desde o começo, o verdadeiro oponente do Zoro nesta luta não foi o King, mas sim a Ema, a espada cujo nome literalmente significa Rei do Inferno. Zoro já tinha lutado com espadas difíceis antes. Shusui foi inicialmente difícil, Sandai Kitetsu era famosa por ser problemática, mas Ema é a primeira espada que verdadeiramente ameaça tirar a vida de Zoro na primeira oportunidade. Ema é a evolução natural do caminho que Zoro começou quando canalizou a Shura. Ele foi tão fundo no inferno que agora está sendo confrontado pelo seu próprio rei. E tem algo muito interessante acontecendo aqui. Zoro está literalmente lutando contra 2 reis ao mesmo tempo, o King e o Rei do Inferno.
Ao formar uma parceria com Ema, ao dominar o Rei do Inferno, Zoro usa o ataque Ipyaku Sanjou, que significa 103 medidas de batatas doces do inferno. Vem de uma lenda onde Ema julga batatas doces e as joga no inferno por causarem azia nele. Mas além da história engraçada, isso é significativo porque é o mesmo ataque que Ryuma usou para derrotar o dragão na história de Monsters. Zoro está agora no mesmo nível de experiência e habilidade que Ryuma tinha naquela época. Ele chegou ao nível de espadachim lendário. Depois de começar no pico do Monte Estúpido, ser jogado no Vale do Desespero e passar vários anos subindo lentamente a rampa da iluminação, Zoro pode estar finalmente chegando ao seu pico de poder. Mas eu te garanto que não é assim que ele se vê. Quando se dirige a Ema, ele diz: "Uma espada é honesta e direta, não perversa. Foi minha força que estava faltando." Mesmo depois de tudo isso, ele ainda se coloca na rampa da iluminação. Ele ainda acredita que tem muito a crescer, e essa humildade é exatamente o que o separa de todos aqueles que ficaram presos no pico do Monte Estúpido pela vida inteira. Então o mais incrível é que pro Zoro ainda não chegou ao fim, ele ainda está subindo, ainda está expandindo sua consciência, e quando ele finalmente se tornar o melhor espadachim do mundo, não será porque ele é o mais forte fisicamente, será porque ele alcançou um nível de iluminação que nenhum outro espadachim conseguiu atingir. Ele terá experienciado a verdadeira vastidão do mundo de uma forma que vai muito além do que qualquer um poderia imaginar. E bom, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, então se inscreva no canal e ative o sininho, porque eu vou continuar trazendo mais vídeos assim pra você, e com isso você não perde nenhum. Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, e até a próxima!